Bom dia a todos. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa de Leis, combinado com o presidente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para análise do projeto de lei 772 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências de autoria do Poder Executivo, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Obras. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelo excelentíssimo senhor vereador Átila Nunes, presidente, pelo excelentíssimo senhor vereador professor Washington, vice-presidente, pelo excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal. A mesa está assim constituída pelo excelentíssimo senhor vereador Átila Nunes, presidente, pelo excelentíssimo vereador Jefferson Moura, vogal, pelo excelentíssimo senhor secretário municipal de obras, Alexandre Pinto da Silva, pelo senhor presidente da empresa municipal de urbanização, Armando José Guedes Queiroga Júnior, senhor presidente da Fundação Instituto de Geotécnica do município do Rio de Janeiro, AGEL Rio, Márcio José Mendonça Machado, e pelo senhor presidente da Fundação Instituto das Águas do município do Rio de Janeiro, a Rio Águas, João Luiz Reis da Silva. Deixa eu só fazer uma introduçãozinha. Pode falar. Tá ligado? Dois, ok. Bom dia, senhor presidente, vereador Átila Nunes. Bom dia, secretário Alexandre Pinto da Silva, e ao cumprimentá-lo, cumprimento a equipe aqui presente à mesa e aos técnicos no plenário. Só queria registrar, presidente, que a resposta pronta do secretário Alexandre Pinto de voltar a essa casa, de dar sequência ao debate que nós iniciamos, merece um registro positivo. Gostaria de saudar. Se o conjunto de secretários tivessem esse nível de relação com a casa, eu tenho certeza que a gente caminharia muito melhor com algumas outras instâncias do Executivo. Saúdo a atitude, a presença. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigado. Aproveitando a fala do vereador Jefferson Moura, também faço questão de fazer o registro aqui, né, de parabenizar não só, né, ao secretário, mas os demais representantes dos órgãos municipais pela disponibilidade em retornar a essa casa. A gente sabe que nem sempre a relação é muito suave, de vez em quando existe, né, alguns atritos, né, inerentes, né, da relação do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, a disponibilidade de retornar a essa casa para que a gente complemente, uma vez que não havia mais tempo para fazer os questionamentos, é uma atitude que, né, é digna de ser registrada. E só para que, né, conste também do Diário Oficial, hoje não há necessidade, obviamente, de repetir a apresentação, uma vez que ela já foi apresentada no dia 14 de maio de 2014, pelo próprio secretário. Então, hoje, basicamente, é para fazer os questionamentos. Então, vamos em frente. Secretário, eu fiz uma lista, tem alguns itens aqui, eu prefiro fazer tudo de uma vez só, né, e aí, havendo mais alguma dúvida, a gente complementa. Vou me basear realmente na apresentação e nos números apresentados. Quase todas as minhas dúvidas são muito mais, talvez, da falta de entendimento, né, dos índices apresentados, né, nessa LDO, do que basicamente uma crítica aos projetos. E sim, quando a gente olha e observa alguns números, eles, num primeiro momento, eles transparecem algum tipo de contradição, e é isso que eu estou querendo entender. Eu vou citar o número do programa, e eu tenho um número aqui da apresentação, não sei se está batendo com o número daí, né, das páginas, mas vamos em frente. Em relação ao bairro Maravilha, tá, programa 0353, fala sobre recuperação de vias públicas. E aí fala tem aqui até um aumento considerável, né? No código 0433 vai de 0 para 175, no 506 vai de 107 para 173 quilômetros, aí no 507 vai de 68 para 100 quilômetros. Mas a minha dúvida é com relação à atribuição da Secretaria de Obras. A questão da recuperação de vias públicas, isso não pertencia, essa não é uma atribuição da Seconserva? Seguindo em frente. Lógico que se tiver qualquer
né, eu vou até deixar o seu microfone ligado, secretário. Se quiser me interromper para já perguntar, também pode, né, se não tiver claro. Mas eu vou em frente nas perguntas, tá? Em relação ao programa Parque Olímpico, tá, que é o programa 403, a gente tem aqui a ação 3.724, né, que são os projetos e obras do Parque Olímpico, em 2 produtos, né, 3.996 e o produto 4.126. Perfeito, o projeto executado aqui, LOA de 2014, indica 2, 0 para 2015. E no 4.126, apresenta 0 na LOA de 2015 e 4 previsão de 2015. Só que eu gostaria de saber quais são esses equipamentos, porque apenas o número, para a gente, pelo menos, não quer dizer muita coisa. Em relação à proteção de encostas e áreas de risco geotécnico, programa 23. Quando a gente vê o número aqui, ação 3.539, de estabilização geotécnica. Aí você tem 4 produtos, em todos eles há uma diminuição, né, do número, né, por metros cúbicos, mas uma diminuição, né, o 007 de 2.338 em 2014 para 1.996 metros cúbicos, o 1.783 em relação à contenção e drenagem executiva, que trabalha com convênios, vai de 13.974 de 2014 para 10.471 de metros cúbicos em 2015, e a contenção e drenagem executada, OP, que eu confesso que eu não sei o que quer dizer OP, sai de 720 para 0 em 2015. Então, eu queria entender por que dessa diminuição, né, uma vez que questão de contenção e drenagem me parecem obras, né, extremamente importantes numa cidade como Rio de Janeiro, até pelas características, né, do nosso, características geográficas. Então, eu queria entender se realmente não há necessidade de uma ampliação desse projeto. Ainda em proteção de encostas e área de risco geotécnico, também tem aqui, na ação 4007, vistorias, fiscalização e licenciamento, o número se mantém, né, quando se fala de 2014 para 2015, 2.595, isso é mantido. Então, eu queria entender se também dentro dessa mesma linha, se esse é um número que resolve a nossa situação com relação a isso. No programa 85, intervenções prediais, está sem previsão para 2015, na área de reforma de conjuntos habitacionais, construção e reforma de imóveis. Né, você tinha aqui 27 unidades, né, em um deles, 3 em outro e 8 no último. E tudo zerado para 2015. Queria saber se realmente não há previsão para reforma de conjuntos habitacionais nem construção. Ou se simplesmente foi transferido para a Secretaria de Habitação. Aí há uma confusão da minha parte de entendimento. Sobre o programa de intervenções e de revitalização e reestruturação urbana. Urbanização e reurbanização de praças, áreas de lazer e áreas esportivas. Em 2014, está zerado. Em 2015, há uma previsão de 15.000 metros quadrados em um dos produtos, 15.000 metros quadrados em outro produto. Também minha dúvida é, esse ano, esse produto ele está alocado em outra secretaria? Ou não está acontecendo? Tem aí mas não é, assim, talvez de grande importância, mas existe aí uma incompatibilidade de números apresentados, quando fala em metas na área de meio ambiente e sustentabilidade, fala aumentar para 55% a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento na API5 até 2016 e alcançar 450 km de malha cicloviária. Quando a gente vai um pouco mais à frente, esse número dá uma variada, ele passa, em vez de 55%, aí no slide apresenta 60% como índice esperado. E na ciclovia, em vez de 450 km, fala de 480 km. Mas só para fazer o registro. Em relação ao controle de enchentes, também é a mesma lógica, há uma previsão
consideravelmente menor em 2015 quando comparado a 2014. A ação 3.011, 3.044, não, a 3.044 se mantém, a 3.011, 3.046, que fala sobre intervenções de revitalização em praias, lagoas, implantação de sistema de manejo de águas pluviais e de infraestrutura urbana das bacias hidrográficas. Há uma diminuição considerável na previsão para 2015, quando comparado a 2014. Também queria entender por que dessa diminuição, se já está se batendo a meta desejada inicialmente. Sobre a expansão do saneamento, principalmente na área da AP5, isso aí eu gostaria, talvez até questionar um pouco mais, de forma um pouco mais ampla. Eu queria entender que eu pelo menos, né, tenho dúvida com relação a quem é responsável pelo quê, né? Qual é a parte que cabe ao município em termos de investimento no saneamento e qual é a parte que cabe à concessionária Foz Água 5 nesse investimento, né? Uma vez que a cobrança, pelo que me consta, já está sendo realizada para os moradores. Então eu queria saber quem é responsável pelo que exatamente. Até porque o índice é um índice também, aí no caso é uma previsão elevada, né? Aparentemente, como eu estou percebendo, hoje o índice de referência é 13,66%, né, e a previsão é que chegue a 60%. Então, acredito que isso aí irá exigir um grande investimento. Queria entender quem é responsável pelo quê. Acho que agora só pergunto sobre os BRTs. Especificamente sobre as obras dos BRTs, a minha pergunta é de uma forma mais ampla. É muito comum a gente tem lido com frequência, inclusive hoje mesmo, por acaso, de manhã, no próprio Bom Dia Brasil, né, o mais recente, que vai ser inaugurado parcialmente, sinalizou problemas no asfalto. A construtora responsável alegou que foi uma questão, né, das concessionárias de serviços públicos, que tiveram que abrir, pelo que eu entendi, pelo menos buracos, mas não é raro a gente ouvir e ler notícias sobre problemas na qualidade da obra. Ali mesmo na área da Zona Oeste, né, quando vai se expandindo, quando vai entrando na Zona Oeste, são muitos os relatos desses problemas. E no ano passado, foi divulgado, né, que a prefeitura estava fazendo um rompimento com a Sani Rio, se eu não me engano, engenharia, né, por problemas nessa construção. E também ainda complementando a isso, né, a gente percebe, né, muitos acidentes, inclusive, né, infelizmente, com vítimas fatais no problema do BRT. Lógico, sabemos que ali, em grande parte, é problema do motorista, né, ele vira no local que não deveria fazer o contorno. Mas também a impressão, até como usuário, a gente percebe que a sinalização, ela não é, talvez, uma sinalização que realmente deixe claro, principalmente para quem não está habituado a circular nessas regiões, que deixe claro essa divisão, até porque o BRT ele vem numa velocidade muito elevada quando comparado aos carros. Então a gente queria saber como é que está sendo visto hoje pela Secretaria essa questão da divisão, né? Tornar a divisão bem clara do que é o espaço de cada um. São essas perguntas. Bom dia, excelentíssimo senhor vereador Átila Nunes, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Bom dia também ao excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal dessa comissão. Bom dia a todas as senhoras e senhores presentes, a meus colegas aqui da Secretaria de Obras que estão me acompanhando. Bom, antes de mais nada, vereadores, para a gente assim, é sempre um prazer voltar aqui ao Legislativo e poder esclarecer o máximo das informações que são necessárias para essa casa. Como eu disse anteriormente, eu não me furto em voltar aqui quantas vezes for necessário para tentar responder e esclarecer todas as dúvidas dessa comissão, assim como também de outras comissões daqui do Legislativo. E para a gente é sempre bom ter esse debate também, porque é fruto aí do papel democrático, né, e é fruto também de a gente levar conhecimento para a sociedade.
ainda mais em termos de orçamento público, que todos nós que somos servidores lidamos com orçamento, sabemos da dificuldade das pessoas entenderem um orçamento público, né, e a execução do orçamento principalmente. Bom, vou me ater aqui um pouco às suas perguntas agora, vereador Átila Nunes, e vou tentar esclarecer da melhor forma possível e pedir ajuda aqui também aos presidentes que estão aqui do meu lado. Em relação ao bairro Maravilha, né, que o senhor perguntou sobre esses indicadores que estão aqui apresentados, né, nos respectivos códigos, e a atribuição da Seconserva. Bom, o programa Bairro Maravilha, ele se divide em duas categorias, posso dizer assim. Primeiro, na área da Zona Norte, a gente faz uma reestruturação urbana, ou seja, a Zona Norte, para todos que conhecem, são loteamentos que foram construídos aí há mais de 80 anos, 70, 80 anos, principalmente no desenvolvimento do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, e ele passou ao longo de muitos anos sem nenhum tipo de manutenção. Com isso, assim como que acontece conosco, com o ser humano, os materiais utilizados, eles envelhecem, eles oxidam e eles precisam de reparos, e muitas vezes precisam de reconstrução. Então, o que a gente traz com esse programa, na verdade, é reconstruir aquele logradouro daquele bairro, né? E quando eu falo reconstruir, a gente intervém nas redes de água pluvial, nas redes de drenagem, intervemos também no pavimento, recuperando todo o pavimento da rua e intervindo nas calçadas. Os governos passados muito pouco investiam na acessibilidade das calçadas da cidade do Rio de Janeiro, principalmente ainda mais no subúrbio da Zona Norte. E o que a gente procura com esse programa, sempre conversando muito com os moradores, é tentar nivelar ao máximo as calçadas, né, para evitar a criação de qualquer tipo de rampa, de qualquer tipo de obstáculos, e também dando acessibilidade nas esquinas, criando rampas para deficientes, pessoas de portador de necessidades especiais, e procurando colocar o mobiliário urbano num posicionamento que não prejudique também o ir e vir dessas pessoas nas calçadas, né? Além disso, em alguns locais da Zona Norte, onde nós temos, onde são claras aí, e as demandas aí pelas associações de moradores, e também chegam pelos vereadores, em relação a fornecimento de água potável, às vezes é muito crítica. E o que a gente faz? Já que nós estamos quebrando as calçadas, que nós estamos reconstruindo as calçadas, procuramos ter uma parceria com a SEDAI, e no caso a SEDAI ela fornece o material, ou seja, ela fornece toda a tubulação de água potável nova, e a gente executa, assenta essa tubulação de água potável, e a SEDAI também ela fica responsável pela interligação para os ramais das residências, porque na hora que você troca o tubo de distribuição de água potável, que fica nas calçadas, você tem que fazer novos ramais para cada consumidor, seja ele comercial, industrial, residencial, que tem naquelas ruas. Então, assim, a atribuição da Secretaria de Obras, ela é clara. No caso da Seconserva, não sou secretário, mas por conhecer um pouco do passado, porque ela teve muitos anos na Secretaria de Obras, o programa, na verdade, Bairro Maravilha, a Seconserva, ela funciona também como um ator coadjuvante nesse programa, principalmente com a Rio Luz, né? A Rio Luz, ela providencia sempre a troca da iluminação pública, e a Seconserva também, ela instala aquelas placas de logradouros públicos. Então, a gente identifica as placas dos logradouros públicos nas esquinas. Normalmente, no subúrbio, se os senhores olharem, você tem uma placa azul, principalmente na área da Zona Norte, uma placa azul colocada na fachada das residências, né? Então, o que a gente procura trocar colocando essas placas, como tem aqui na área do centro, na área da Zona Sul, por aquele mobiliário urbano que identifica a rua, e identifica até um pouquinho também o histórico ali daquela rua, né? Para as pessoas saberem quem está sendo homenageado ou o local que está sendo homenageado. Essa é a atribuição da SMO nesse caso, e a atribuição da Seconserva no programa Bairro Maravilha. É claro que em relação aos logradores que não são atingidos na Zona Norte pelo programa, já fizemos muito, mas muito ainda tem a fazer na Zona Norte, a Seconserva ela atua no seu dia a dia, né? Fazendo reparos de tapa-buraco,
fazendo as notificações de calçadas, né, para que os moradores também reparem as calçadas, trabalhando também na recuperação das galerias de drenagem. Então, isso é o que é feito pela Seconserva. Bom, segunda pergunta seria em relação ao Parque Olímpico. Lembrando aqui, então, que esse programa 0403 é o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A gente não está falando aqui de Deodoro. Tá? Então, Parque Olímpico da Barra da Tijuca, como o senhor chamou a atenção, realmente, os projetos eles foram executados. Nós temos previsão de 2 projetos aqui na LOA em 2014, nada mais é do que a gente fazer pagamento das retenções finais desses projetos, que a maior parte ela foi entregue aí ao longo de 2013. E 2015, os equipamentos que serão construídos, todos eles com recursos do governo federal, na verdade são convênios que prevêem contratos de repasse para a prefeitura, através do Ministério do Esporte e Caixa Econômica. Nós temos 4 equipamentos. Um é o centro de tênis, o segundo é o velódromo, o terceiro é o handball, né, o novo estádio de handball, e o centro aquático. Sendo que o handball e o centro aquático são equipamentos provisórios. Eles serão desmontados aí após o evento dos Jogos Olímpicos. E no caso do handball, após a desmontagem desse equipamento, nós reaproveitaremos, isso inclusive já está no contrato, nós reaproveitaremos o material que sairá dessas desmontagens e construiremos algumas escolas municipais com esse material. Tá? Bom, em relação a obras em costas, programa 0023, o senhor pergunta o porquê do decréscimo das metas físicas. Posso só interromper? Só aproveitando, com relação ao Parque de Deodoro, a gente também tem acompanhado, que foi talvez aí, né, a área que é o equipamento que menos tem margem, né, para a conclusão, para as Olimpíadas. Como é que está a previsão dessa obra? Ela será executada pelo município, é isso? Ou seja, que me consta, é uma verba federal, mas a execução é do município, né? Está dentro do previsto, se eu não me engano, já tem a licitação, já tem conclusão dessa licitação? Bom, em relação ao Parque de Deodoro, acho que não todos que acompanham aí a mídia no dia a dia, viram que somente no segundo semestre, na verdade, meados do segundo semestre do ano passado, essa atribuição que originalmente era do governo federal, que depois passou para o governo do estado através de um convênio, ela, quando chegou ali em setembro e outubro de 2013, devido aí os problemas enfrentados pelo governo do estado na condução daquilo, acabou passando para a atribuição da prefeitura a execução desse projeto. No fundo, esse projeto, todo ele também é bancado com recursos do governo federal. São contratos aí de repasse da ordem de 800 milhões de reais, contrato de repasse feito através do Ministério do Esporte e Caixa Econômica Federal, a fundo perdido, assim como do equipamento do Parque Olímpico, não é financiamento, é tudo fundo perdido. O que cabe à prefeitura foi detalhar o projeto, né, que foi contratado através de uma empresa licitada pelo governo do estado. Essa empresa que veio do governo do estado, foi feito um contrato também de repasse dessa licitação, para a gente assinar esse contrato. Aproveitamos a licitação do governo do estado, fizemos o projeto básico, conseguimos lançar as licitações esse ano, e elas estão previstas para acontecerem no dia 29 de maio e no dia 30 de maio agora. Tá? Nesse caso, a gente deve receber os envelopes das empresas que participarão, e aí você tem o rito normal de uma licitação através de 8666, que você tem os prazos de recursos, prazos de abertura, entendeu? Que eu acredito aí que vai levar pelo menos esse mês de junho para a gente ter essa empresa ou esse consórcio vencedor, para no segundo semestre, de fato, a gente entrar firme dentro do Parque de Deodoro. Nesse caso também do Parque de Deodoro, vereadores, a gente já são 3 contratos, né? Na verdade são 2 contratos através da Rio Urbe, que são os equipamentos, e tem um que nós chamamos de domínio urbano, que é uma espécie de um bairro maravilha no entorno dessa região onde vai ter o
os equipamentos de Deodoro. Também com recurso do governo federal, algo em torno aí de 56 milhões de reais, já licitado, já com empresa vencedora e já com memorando de início expedido. Então, é a primeira obra que nós, na verdade, estamos iniciando, que é o entorno do Parque de Deodoro. Bom, voltando então aqui às obras em corte, programa 0023, o senhor me pergunta assim, por que o decréscimo das metas físicas? Na verdade, o decréscimo das metas físicas previsto nesses diversos produtos é em função de as obras planejadas pela GeoRio com os convênios que nós temos com o governo federal. Nós conseguimos aí, ao longo de 2012 e 2013, da ordem de 400 milhões de reais de convênios, né, com o governo federal, tudo a fundo perdido, foi no PAC Encostas, foi a maior liberação para uma cidade, para um estado no Brasil, pela competência da GeoRio em ter o detalhamento desses projetos. Isso vem sendo executado ao longo desse ano, iniciou em 2013, 2014 a gente está num patamar daquele de crescimento, e a tendência realmente é que em 2015 a gente comece a cair, porque esses investimentos, essas áreas, elas já vão sendo, que estavam todas no mapeamento de risco, já vão sendo eliminados esse risco, e você tem um decréscimo de investimentos de acordo com o planejamento do governo federal de repasse de recursos, né? Em relação a outra pergunta que o senhor fala, a metafísica de 4007, ou seja, um produto de vistorias, né, que nós temos vistorias de fiscalização e licenciamento, que o número, na verdade, de 2014 é a mesma previsão para 2015, na LOA. Eu vou pedir o Márcio, que é o presidente da GeoRio, para poder tentar esclarecer melhor essa questão de como são as vistorias executadas na GeoRio. Bom, alô, bom dia a todos. Quanto a essa meta de vistorias, nós trabalhamos muito em função das demandas passadas pela Defesa Civil. Então, dependendo muito da condição dos índices pluviométricos naquele ano, ela pode aumentar ou diminuir. Isso é uma expectativa que nós trabalhamos, acima de 2.000 vistorias realizadas. Tá? Bom, a quarta pergunta, então, é sobre o programa 0085 de intervenções prediais. Aqui, realmente, vereadores, eu faço porém, que a previsão nessa ação de 3145 de reforma de conjuntos habitacionais, a metafísica prevista para 2015 é zero. Mas nós realmente já temos conjuntos habitacionais que nós iniciamos ou estamos em fase de licitação, que com certeza algum deles passarão para 2015. Então, a gente vai ter que fazer uma adequação nessa previsão, porque vamos ter aí novos conjuntos a serem recuperados em 2015. Né? Já vem conversando isso aí com a Casa Civil, com a Secretaria de Fazenda, para poder fazer essa adequação necessária. Bom, passando para o programa de revitalização de estruturação urbana, o senhor me pergunta também sobre produto, área e praça reurbanizada. E aqui, nessa ação, né, de urbanização e reurbanização de praças e áreas de lazer, aparece área e praça urbanizada em 2014, zero. Na verdade, parece zero porque a concentração de esforços na SMO, a verdade é que nós estamos assim, com um conjunto de obras de grande responsabilidade, muita coisa já sobre aí a nossa batuta, né, minha aqui da Secretaria de Obras e dos nossos companheiros da Rio Urb, GeoRio e Rio Águas. E o que nós solicitamos ao prefeito, isso foi atendido, é que essa recuperação de áreas de praças, elas pudessem ser executadas pela Fundação Parque Jardim e pela Seconserva através da Conurb, que tirasse isso um pouco de cima da Secretaria de Obras. Por isso que o senhor está vendo que essa execução ela praticamente está a zero. Mas os outros órgãos aí, que eu disse agora, principalmente ligados à Secretaria de Conservação, vem executando as recuperações nas áreas de praças da cidade do Rio de Janeiro e a implantação de novas praças também. Aí, no caso, a gente ainda está aqui, né, na LDO, mas em termos orçamentários depois, isso sairia desses outros órgãos, essa verba para a reforma dessas praças?
Sim, no caso da SMO, na previsão orçamentária para 2015, o único grande parque que nós teremos realmente recursos orçamentários previstos é o Parque Madureira, que inclusive já foi licitado, já também temos a empresa vencedora e a obra já encontra-se em início, né? As praças, na verdade, esse dia a dia de recuperação das praças, revitalização das praças, toda essa parte de recursos orçamentários, ela vai entrar dentro dos órgãos da Secretaria de Conservação e da própria Fundação Parques e Jardins. Bom, em relação a metas de meio ambiente aqui, que gerou uma dúvida do senhor, e aí eu vou tentar esclarecer um pouquinho isso, porque também tinha me gerado essa dúvida. Quando a gente vê aqui nesse slide, né, de diretrizes, né, do programa, da iniciativa estratégica e também das metas, a gente percebe aqui que é aumentar para 55% a taxa da cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento até 2016. Só que quando a gente fala 60%, a gente está falando do PPA até 2017. Então, tem um período ali que é, na verdade, após 2016. Esse PPA, ele passa do nosso governo e vai chegar até 2017. Então, há essa previsão já desse acréscimo. Na verdade, o que a gente trabalha é com a iniciativa estratégica, que é a previsão da iniciativa estratégica, de chegar até 2016 com uma cobertura de rede coletora e tratamento na AP5 de 55%. E isso vai acontecer nos outros programas também. Às vezes a iniciativa estratégica ela não está batendo com 2016 com o PPA até 2017. No programa de controle de enchentes, a dúvida também em relação a algumas ações que nós temos aí, alguns decréscimos também. Basicamente, a gente também vai ter que fazer uma adequação nessa previsão 2015, em função de obras que já estão em licitação ou estão em início delas. E aí realmente não entrou nessa meta física prevista para 2015, mas vai estar na previsão orçamentária essas obras. Vou dar um exemplo aqui, claro. Por exemplo, o produto 3713, que nós temos mesodrenagem implantada, ela está zerada para 2015, mas nós já temos aí algumas obras já em fase de licitação, na Zona Norte e na Zona Oeste, que são exatamente dentro que elas vão alcançar esse produto. Então, esse produto, no fundo, ele vai chegar aí próximo até do que está previsto na LOA de 2014. Né? Isso é uma adequação que a gente também vai ter que fazer nessas metas físicas aí. Bom, pergunta sobre saneamento da AP5, responsabilidade. Eu vou passar aqui para o João Luiz, que é o presidente da Rio Águas, que está há pouco tempo na Rio Águas, mas já entrou ali meio de cabeça nessa questão com a Foz Águas 5, né? Lembrando que a Rio Águas é o órgão regulador dessa concessão, e ela não regula somente a Foz Águas 5, ela acaba nessa concessão regulando também a SEDAI na área da AP5, que é um fator mais complicador ainda, né? Então, ele vai explicar direitinho, e eu complemento, se for necessário, as responsabilidades de cada ente e da concessionária privada. Bom dia, vereador Átila Nunes, presidente. Bom dia, vereador Jefferson Moura Vogal. Bom dia, secretário. Bom dia, colegas da mesa. Bom dia, colegas de trabalho da Prefeitura e demais presentes. Bom, desde 2012, a Prefeitura fez uma concessão, fez uma licitação e concedeu os serviços de saneamento da Zona Oeste a uma concessionária que, desde então, é responsável por todo o trabalho de implantação, manutenção, operação dos sistemas na área da P5. É a concessionária Foz Águas 5 e que é responsável, então, por cuidar do saneamento na Zona Oeste. A Foz Água, ela recebeu, né, uma quantidade grande de redes e sistemas implantados ainda pela Rio Águas, em épocas passadas, implantadas também por outros setores da Prefeitura, a própria Secretaria de Obras ao longo dos anos, ela foi construindo rede de esgoto, e todo esse acervo, ele passou então a ser de responsabilidade da Foz Água, a sua manutenção, expansão e aperfeiçoamento.
Hoje nós temos uma cobertura entre coleta e tratamento, que a gente tem como meta chegar até o final de 2017 com 55% de atendimento, não só de coleta, mas também de tratamento. Então, é uma cobertura de 55% de toda a região da Zona Oeste com coleta e tratamento de esgoto sanitário. A concessionária vem realizando obras de implantação, obras de expansão dessa rede. Nós estamos atualmente trabalhando na bacia do Rio Marangá e do Rio Sarapuí, que são duas bacias hidrográficas que a gente também divide, vamos dizer assim, o nosso sistema de saneamento por essas regiões hidrográficas. E a ideia é que a gente efetivamente atinja essa meta até o final de 2016, ou seja, a gente vai procurar antecipar um pouquinho aquilo que está previsto no contrato e no nosso plano de metas. É uma meta bastante audaciosa, né? A Zona Oeste da cidade ficou sem uma cobertura efetiva de tratamento e de coleta de esgoto por muito tempo. O esgoto a coleta se fazia através das galerias de águas pluviais. Infelizmente, uma pequena parcela era tratada ali na estação de Deodoro, na estação de Realengo também, mas uma grande maioria de todo esse esgoto tinha como destino final os nossos rios e daí em direção à Baía da Guanabara. Então, com essa meta, é uma meta audaciosa, mas ela é factível, e nessa região da Zona Oeste, a SEDAI é responsável ainda por toda a parte de distribuição de água, né? Então, o fornecimento de água potável ainda é uma atribuição da SEDAI na Zona Oeste, e a coleta e tratamento de esgoto é uma atribuição da Prefeitura através da concessionária Foz Água 5. A Foz Água 5, ela dispõe de 3 lojas na Zona Oeste para atender o público, e toda a parte de manutenção também é coberta, né, é feita pela concessionária. Então, toda reclamação do cidadão no tocante à manutenção do sistema de esgoto é direcionada às lojas da Foz Água 5, com 0800 que ele dispõe, e as equipes, então, atuam no dia a dia na manutenção dessas áreas. Importante também que na região da AP5 a gente tem muitas áreas de comunidades, e a Foz Água 5 também vem fazendo a manutenção nessas áreas de comunidade. Então, nas áreas da cidade, nas comunidades da cidade que não são servidas ainda por UPPs ou que não foram pacificadas ou que não estejam ainda em processo de pacificação, a manutenção é feita através da Rio Águas. Nas áreas pacificadas ou em processo de pacificação, a manutenção é feita pela SEDAI, e na área da P5 é feito pela Foz Água 5. Eu só vou complementar um pouquinho o que o João está falando em relação à gestão comercial, né? Essa gestão comercial, ela hoje é feita, isso na verdade tem um contrato de interdependência entre Estado e Prefeitura, onde ficou claro que a gestão comercial seria feita pela concessionária privada. Então, quem faz a leitura, quem expede as contas, quem faz o atendimento ao público também, é a concessionária Foz Água 5. Então, por exemplo, na semana passada, eu estava aqui, um assessor do vereador Carlos Eduardo me procurou, me pediu uma ajuda de uma senhora, ela estava até aqui presente, e eu procurei rapidamente atender a senhora. E qual era o problema dessa senhora? Que eu acho que é importante esclarecer isso. Ela tinha dado entrada, a vida toda a medição da residência dela foi feita por estimativa, né? E ela abriu um comércio. Lembrei a ela, comércio, as contas são diferentes, a tarifação é diferente em relação à residencial. E nessa área da casa dela, ela transformou esse comércio em quatro lojas, né? Essas 4 lojas que ela pedia a gente é que fosse hidrometada. Então, de fato, foi hidrometado, mas ela não conseguia ter o abastecimento de água dela regularizado nesses hidrômetros e continuava sendo cobrada a pena. Por que isso? Porque a concessionária, ela faz a gestão comercial, então ela faz o atendimento, faz a hidrometação, mas quem faz a ligação no tubo de água potável, naquele que está na rua ou na calçada, continua sendo a SEDAI. Nós, Prefeitura, nem a concessionária Foz Água 5, ela tem poder de entrar naquele tubo da água potável e mexer nele.
Então, o que ela faz? Ela avisa a SEDAI que aquele cliente, né, que é um cliente conjunto, prefeitura, né, privado com a SEDAI, ele seja atendido, né, porque o hidrômetro já está colocado. Então, muitas vezes gera ainda infelizmente, uma relação ainda com o consumidor final de informação. Isso, a concessionária tem um call center próprio, independente do 1746 da prefeitura, que ela também faz esclarecimento, mas é claro que todo santo dia a gente precisa conversar com os nossos colegas da SEDAI e estar mostrando a eles as atribuições ainda da SEDAI naquela região, que eles precisam realmente ainda fazer essas ligações e esses tratamentos. Por exemplo, se tiver um vazamento de água potável na região da P5, vazamento de água, a atribuição de consertar aquele vazamento não é da Foz Água 5, continua sendo a SEDAI. No caso de esgoto, não. No caso de esgoto, desde a ligação até a operação, passando pela toda a manutenção, é da Foz Água 5. Então, realmente a gente tem que cobrar em cima dele. E por isso que a Rio Águas ela acaba regulando também a SEDAI. Então, apesar da SEDAI ela não ser regulada pela Agenersa, como deveria ser, a gente acaba tendo que regular a SEDAI ali e tentar dirimir os mínimos os conflitos aí que possam acontecer nesse dia a dia. Deixa eu só pegar um gancho aqui. A gente está falando da Zona Oeste. Eu queria saber, que até tinha listado, esqueci de fazer essa pergunta. A Casa autorizou no ano passado, né, o município captar, né, se não me engano, R$500 bilhão, né, de investimento para essa região, pegar emprestado para fazer investimento na Zona Oeste. Esses investimentos, eles já estão todos planejados? O que é com relação a saneamento, é com relação à parte de urbanização? O que exatamente esse dinheiro será destinado na Zona Oeste? Esses recursos, que são da ordem de R$500 bilhão, na verdade são 520 milhões de reais, ele é fruto de um financiamento que foi enquadrado no PAC Pavimentação. Então, o governo federal lançou no programa PAC uma modalidade de pavimentação. Qual foi a estratégia nossa? Para os senhores entenderem também, através da Fundação Rio Águas. No passado, ainda se não me engano em 2010, nós também tivemos investimentos liberados pelo governo federal, dentro do PAC, e aí na área de saneamento, de recursos para esgotamento sanitário. Então, nós conseguimos, à época, um volume expressivo também, acho que mais de 300 milhões, né, João, de financiamentos, para implantar esgoto. Aquela época, o que nós tínhamos pedido ao governo federal? Que liberasse recursos, não só para esgoto, mas também para pavimentação e drenagem. Era o que a gente chama de saneamento integrado. Não conseguimos, só conseguimos esgoto. E a gente precisa realmente ter o saneamento integrado, porque para operar rede de esgoto em ruas que não tem calçamento, é muito complicado, até para as pessoas, para os próprios moradores entenderem como funciona o sistema de esgoto. Então, por isso, houve a necessidade, e aí ficamos ali batendo a porta do governo federal, de ter mais recursos para pavimentação. Então, o que vem, esses recursos agora, que foram liberados, projetos foram aprovados na Caixa Econômica Federal, e nós já temos aí a autorização para fazer as licitações pela Caixa Econômica Federal, são para complementar essas áreas que nós estamos implantando de esgotamento sanitário na área de Santa Cruz, Guaratiba, Jardim Maravilha, tá? São todas essas áreas aí que a Rio Águas vai entrar com obras de pavimentação e algumas obras de drenagem também. Prosseguindo, senhor vereador, na sua última pergunta, que o senhor fala sobre os corredores de BRT, né? Bom, nós estamos aí muito próximo da inauguração da Transcarioca, né? A previsão é dia 1º de junho a gente está inaugurando o corredor de BRT. Diga-se de passagem, que com todos nossos colegas da Secretaria de Obras, foi a obra mais difícil da Secretaria nos últimos 30 anos. E por que isso? Porque é uma obra que a gente está passando pela área densamente urbanizada da cidade do Rio de Janeiro. Muito diferente da Transoeste, quando nós implantamos a Transoeste, a quem nós incomodamos muito? A população ali do Recreio, principalmente o comércio, né? As pessoas que realmente transitavam, que moravam naquela região do Recreio. Nessa agora não, nós mexemos aí em grande área do subúrbio, em grande área de Jacarepaguá, que é muito urbanizada, que tem muitas linhas de trânsito, muitos ônibus, né? E com isso ficou muito difícil a gente fazer com extrema perfeição a execução dessas obras. Para vocês terem ideia, nós tivemos que remanejar ao longo desse corredor
1.800 postes de energia elétrica e de redes concessionárias de serviço público. 1.800 postes, não tem nenhum lugar do Brasil que foi remanejado tanto poste. Tá? E remanejar esses postes, a gente muitas vezes não podia esperar a Light, não podia esperar as companhias telefônicas, de telecomunicações, retirar o poste. Então, às vezes, a gente precisava fazer um serviço de pavimentação com aquele poste lá no meio. Aquilo, às vezes, acaba criando uma pequena ferida. Por mais que você tente tratar aquele ponto, é um ponto ali que é como se fosse uma obturação num dente nosso. E a gente tem que voltar lá e, às vezes, tirar aquela cara e refazer o serviço. Então, é isso que, muitas vezes, ao longo de um corredor de 78 quilômetros, a imprensa vai lá e foca num ponto. Mas aquele ponto, ele está todo listado pelos nossos engenheiros e tem a obrigação das construtoras repararem e fazerem corretamente. Não é um problema estrutural que impacte, na verdade, a ter nenhum acidente, mas é um ponto que futuramente pode vir a dar problema e a gente precisa tratar. Então, para isso também, na semana passada, a gente notificou a construtora Andrade Gutierrez a apresentar um plano de recuperação do pavimento rígido. Também porque, na execução desse pavimento, algumas trincas apareceram que não são trincas estruturais, são microfissuras, que é devido a que a gente chama de efeitos de retração, na cura do concreto. Isso acontece em grande parte das obras de construção civil, quando você vai bater uma laje, que a gente chama, um pano de laje muito grande, se você não tiver a cura, por mais que tenha controle adequado, você aparecendo essas microfissuras e você tem que tratar ela. Então, foi esse plano que nós notificamos a Andrade Gutierrez e vamos continuar notificando, porque o que tiver errado a gente vai notificar e até que sejam reparados os problemas que a gente identifica, né? Na verdade, só em relação à inauguração, ela não vai ser inaugurada parcialmente, mas a operação é que ela vai ser parcialmente. Também porque é muito difícil você, num corredor de 39 km de BRT, você começar a operar full. A Secretaria de Transporte e a Rio Ônibus, elas, na verdade, vão mexer em mais de 90 linhas de ônibus nessa região, vão segregar linhas, né? Então, as pessoas, se você faz isso de uma única vez, isso cria um caos no sistema de transporte e na vida das pessoas. Então, tem que ser feito aí com muita calma. Então, nem todas as estações realmente vão estar abertas. Nós vamos abrir todas as estações entre Alvorada e Tanque, né? Já criando um sistema naquela região entre Barra e Jacarepaguá. Depois, gradativamente, eles vão implantando outros sistemas, como do Tanque a Madureira, Madureira Pé, e, consequentemente, chegando ao Fundão. E vamos criar um sistema que a gente chama de sistema expresso, ligando Alvorada até o Aeroporto Internacional Tom Jobim, parando somente na estação de Vicente Carvalho, onde já fará a integração com o metrô. Esse é um sistema que vai funcionar muito para a Copa do Mundo, para atendimento às pessoas que saiam do aeroporto e queiram ir direto para o Maracanã, utilizando o transporte público através do BRT e metrô, tá? E, por último, em relação aos acidentes, de fato, nós temos aí muitos acidentes a previsão de poder ter muitos acidentes nessa via, principalmente pelo mau uso dos motoristas, pela má educação dos motoristas. Eu que estou há 3 anos fazendo obra nessa região, percebo quantos acidentes tiveram por causa de erro indevido de motorista. Por mais que você tenha sinalização, muita gente não obedece a sinalização, e aí só tem uma coisa a fazer, multar. Eu só espero que antes dele ser multado, ele não tenha um acidente grave, né? Os ônibus têm uma determinação, nesse início dos BRTs, eles andarem com uma velocidade mais controlada. O secretário de Transporte pode esclarecer que velocidade é essa, né? Ele não será uma velocidade como na Transoeste, com certeza será uma velocidade muito mais reduzida, porque a gente passa numa área mais urbanizada. E a Sete Rio, ela vem fazendo uma campanha muito grande hoje, se passar na Transoeste, na Transcarioca, você vai ver, de faixas, de placas de sinalização, placas de previsão de perigo, inclusive para essa conversão à esquerda, porque o que mais preocupa a gente realmente é a conversão à esquerda, mesmo você tendo a possibilidade de fazer os retornos como devem ser feitos pela direita e entrando num quarteirão mais próximo, entendeu? Com sinal de trânsito que permite o cruzamento das pistas. Mas é uma coisa assim, que a gente vai ter uma mudança de cultura grande, né? Para a proteção dos pedestres, nós implantamos aí praticamente uma grade em toda a Transcarioca. Diga-se de passagem, estamos tendo muito pouco problema, praticamente zero de vandalismo. Eu estou realmente impressionado
com isso, né? As pessoas em áreas como Madureira, Praça Seca, né, que tem uma área, Taquara, que tem uma área de movimento muito forte de pedestres, a gente não está vendo vandalismo, muito pouco mesmo. Então, a gente está entendendo que os pedestres estão realmente sendo direcionados e canalizados para as faixas de travessia nos semáforos, né? E isso deixa a gente feliz porque realmente vai conseguir evitar atropelamentos que possam ter nesse corredor. Qual é a previsão para fazer a ligação do Alvorada até a estação do metrô ali no Jardim Oceânico? Isso aí acredito que seja para 2016, correto? Correto, inclusive também é uma outra obra que já foi licitada, é a previsão do que a gente chama lote 0 da Transoeste, está na nossa proposta orçamentária, na LOA, nós levarmos o BRT do terminal Alvorada até o futuro terminal do Jardim Oceânico do metrô, onde vai fazer a integração com a linha 4 do metrô. O projeto do metrô, obviamente, é do Estado, mas o município teria como, de alguma forma, contribuir para estender o metrô até o Alvorada, que seria, obviamente, o ideal e é o que a população local deseja. A nossa contribuição nesse momento, a gente vem conversando muito isso, vereador, com as associações de moradores da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, é implantar o sistema de BRT até 2016. Né? E o governo do Estado, através aí do governador, ele já se comprometeu a iniciar os estudos ainda em 2016, chegar até o fim do governo dele, esse ano, com esse projeto aí já entregue para o governo federal tentar o financiamento para prolongar o metrô até o terminal Alvorada. Mas nós não vamos parar, nós vamos implementar esse sistema de BRT e futuramente você pode ter essa calha do BRT destinada também para outro tipo de transporte coletivo ou até mesmo para os automóveis, para o transporte de carga. Importante também esclarecer que a pista ela não será segregada, não vamos perder uma faixa de rolamento na Avenida das Américas. Nós criaremos uma faixa de rolamento na Avenida das Américas, assim como nós fizemos na Transcarioca no caso da Ayrton Senna. No caso da Ayrton Senna, nós alargamos para a via, criamos uma faixa em cima do canteiro lateral e é o que faremos no caso da Avenida das Américas. Não há nenhuma previsão para fazer mexer no projeto que hoje existe ali, pelo menos entre o Alvorada até o Recreio, não é qualquer previsão, né? Não, ainda não existe. Que ali ficou engasgado, vamos dizer assim, né? Mas realmente ainda não existe, não. Eu espero também que as pessoas andem mais de BRT e parem de andar de carro. Com certeza. Tá, eu vou passar a palavra para o vereador Jefferson Moura. Jefferson, se você me permite, só mais uma última pergunta que realmente ficou faltando. Absolutamente à vontade, vereador. Percebi que o senhor presidente está bastante disposto a interagir hoje. Foi o relatório prévio, né? Depois eu vou falar sobre isso. Bacana. À vontade, presidente, por favor. Jefferson, o secretário está pedindo aqui só um minutinho só, que ele tem que fazer uma ligação urgente. Tá, só um minuto só. Interrompe, é bom para usar o toalete. Retomando aqui a audiência pública. Bem, minha última pergunta, antes de passar para o vereador Jefferson Moura, é com relação à acessibilidade nos prédios públicos municipais. Existe uma ação já transitada em julgado que obriga o município a fazer adaptação, né, para pessoas com necessidades especiais nos prédios públicos. O número que eu tive acesso, alguma coisa em torno de 100 milhões de reais estimado em relação à multa, então isso seria, teoricamente deveria ser o investimento também do município para fazer essa adaptação, e o que se está tentando negociar com a prefeitura é que isso seja pelo menos feito em partes a cada ano. Né? Ano passado a gente eu pessoalmente tive que inclusive, como membro da comissão, não aceitar a emenda, né, dos 20 milhões, porque havia um acordo que individualmente por vereador seria um outro valor bem menor, de menos de 1 milhão, mas apoiei a emenda de forma coletiva para trazer para o plenário, que acabou não tendo as assinaturas necessárias. Queria saber, porque dentro do que a gente vê aqui da LDO, não ficou claro para mim nenhum projeto, produto específico em relação a esse tema. Existe alguma previsão? Como é que está esse produto, esse projeto dentro da Secretaria? Vereador, esse tema realmente é um tema que o próprio Ministério Público Estadual ele vem
Ele vem aí com algumas equipes do GAT acompanhando junto com a área técnica da RIURB. E é um tema assim, que envolve muito projeto de engenharia, muita engenharia, porque nós temos vários prédios públicos que realmente não têm acessibilidade em função de serem prédios históricos e aí prédios até muito antigos. E o que a gente faz, na verdade? Todas as obras, por exemplo, de escola, que a gente entra fazendo uma reforma, nós procuramos imediatamente fazer dentro daquela reforma a acessibilidade à escola, né? Isso a gente tem feito aí nas quase 1.100 escolas, nós fizemos em muitas escolas. E esses recursos, na verdade, são recursos de obras, mas eles não estão no orçamento nem da Secretaria de Obras nem da RIURB. Então, nessa previsão da LOA, na nossa secretaria, não há como enxergar isso. Isso a gente só enxerga no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, nas naturezas de despesas voltadas para a execução de obras, né, e naqueles programas de trabalho, tanto de escolas quanto também de EDIs. Né. Então, ali dentro a gente consegue identificar e saber exatamente o que vai ser, o que vai ter de recurso destinado para isso. E confesso que na educação a tarefa é muito mais árdua do que que nos hospitais, né. Os hospitais, grande parte dos hospitais já tem acessibilidade por elevadores, né, a maior parte deles, nos grandes hospitais. As clínicas da família novas, todas têm acessibilidade. E os postos de saúde, os mais antigos, é onde a gente também trabalha com a Secretaria de Saúde e com as próprias organizações sociais para tentar melhorar essas acessibilidades. Aqueles postos de saúde mais novos também, né, ou aqueles postos de saúde que também já fizemos recuperação, todos eles já foram enquadrados dentro dessas leis de acessibilidade. Mas é uma tarefa grande aí que a gente vem tendo e realmente ainda tem um trabalho árduo pela frente. E nós não vamos conseguir, claro, isso no próximo exercício, 2015, estar com essa tarefa toda ela executada. Não sei se o Armando tem algo a acrescentar. Quer falar? Para fazer uso da palavra, eu convido o excelentíssimo vereador Jefferson Moura, que dispõe do tempo necessário. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, vou ser bastante objetivo. O senhor praticamente não deixou nada para eu tratar aqui. Todo respeito. Acho que a possibilidade das perguntas que o senhor levantou foram muito relevantes. Abre para mim aqui uma sugestão pública a ser avaliada pela Comissão de Orçamento, mas essa audiência, o desdobramento dela, né, quer dizer, a possibilidade de termos assistido a apresentação na semana passada, termos tido acesso ao relatório, aos dados previamente, nos possibilita um estudo prévio, não só no sentido de apresentar questões, como de, obviamente, nos informarmos. Então, talvez fosse um procedimento interessante de ser adotado, a comissão solicitar previamente as apresentações das respectivas pastas e, sempre que possível, também apresentarmos as nossas questões previamente, o que facilitaria os gestores e a assessoria trazerem aquilo que nos interessa, de forma que pudéssemos fazer um diálogo, um debate naquilo que não ficar claro, ou, obviamente, sem prescindir da apresentação, no sentido de dar ênfase àquilo que o gestor achar mais importante e nossas observações, nosso contraditório quando necessário. Acho que seria talvez um elemento que eu considero importante e interessante do desdobramento desse encontro de hoje. Nós acabamos interagindo com muitas questões, evidente, há uma interface direta entre a Secretaria Municipal de Obras e parte dos investimentos previstos nesse calendário olímpico. Discutimos muito na audiência com a Autoridade Municipal Olímpica, boa parte das questões. Trazia, na semana passada, um conjunto de apontamentos em relação à Transcarioca, que foram tratados em parte por suas perguntas e em partes na ação de iniciativa da Secretaria Municipal de Obras, quando a fiscalização na semana passada e dos apontamentos num conjunto de correções, de observações junto à empresa responsável. Então, eu trago aqui, na verdade, uma única questão pontual que não posso deixar de fazer, uma reivindicação de moradores da região, e duas dúvidas aqui, fruto do debate, do diálogo entre
entre o secretário e as questões que o senhor levantou. A questão nesse projeto de reurbanização da Dom Helder Câmara, né, especial na altura do Caxambi e Del Castilho, havia, pelo menos no projeto inicial, no projeto que foi apresentado, a previsão de construção de uma ciclovia, né, em meio ao processo de reurbanização, naquele eixo de canteiro central, havia a previsão. Veja, eu tive acesso à apresentação do projeto inicial, que foi preparado um vídeo à época e, de fato, não busquei o projeto especificamente. E a previsão era de construção, além do plantio de árvores, do processo de reorganização daqueles canteiros, ampliação da via, a implementação de uma ciclovia naquela região, que é muito necessário em função de que o deslocamento para o metrô e mesmo para o sistema ferroviário, você tem uma proximidade onde essa integração do modal bicicleta, né, com metrô e trem seria muito interessante. No entanto, isso não consta, pelo menos até agora, e praticamente o trabalho salvo erro, está concluído, não houve a implementação. Então, eu gostaria de saber se, de fato, foi remodelado o projeto ou se há alguma previsão de implementação e como se daria. E aí, duas questões nesse diálogo, já vou colocá-las de conjunto, para o senhor poder respondê-las. Uma nessa relação da SEDAI com a Rio Águas. Há na previsão a obrigação de fazer por parte da SEDAI, ou isso hoje está num nível de cooperação? Né? Quer dizer, a gente, como o exemplo citado, se atendeu pelos meios adequados uma solicitação de uma moradora, instituiu o hidrômetro, se organizou e, bom, ela não tem água, né? Então, há obrigação de fazer por parte da SEDAI ou não? E, nesse caso, como tem sido tratada essa relação com os usuários, né? Nos casos em que a SEDAI não tem atendido de pronto, não tem atendido plenamente, o problema da cobrança. Porque acho que o pior dos mundos é alguém solicitar a regularização da água, né? Fundamental, em geral, é uma região com muita precariedade, isso já foi dito aqui, né? Mas o pior dos mundos é você legalizar o processo de abastecimento, se dispor a fazê-lo e não ser atendido e ser cobrado por isso. É o pior dos mundos para todos, obviamente, em especial para o usuário. E também, nesse diálogo, a questão dos investimentos no saneamento. Hoje, qual o percentual da cidade do Rio de Janeiro, digamos, não saneado, né? Ainda não coberto por um processo de canalização, tratamento não, né? Mas de saneamento nesse processo de condução, nas várias possibilidades aí do esgoto da cidade, mesmo do processo. Eu sei que há muitas iniciativas em curso, muita coisa prevista, mas objetivamente hoje, qual é o tamanho do desafio que a cidade do Rio de Janeiro ainda tem na cobertura do saneamento básico no município? Só isso. Obrigado. Bom, vereador Jefferson Moura, em relação a Dom Helder Câmara, né, suburbana, o projeto que nós tínhamos era um projeto da época dos primeiros projetos do Rio Cidade, né, e aqueles projetos, eles foram adequados, eles foram adaptados aí ao longo da obra, né, e foram adaptados conversando muito com as associações de moradores, através da subprefeitura, né, que levava essas reuniões para definição exatamente do escopo da obra, né. Então, assim, o principal naquela revitalização era levar um projeto do antigo Rio Cidade, aquela região, né, entre ali o Norte Shopping até a subida do viaduto Del Castilho. Então, o principal era a gente fazer as redes de infraestrutura, né. Então, ali tem muito problema de enchente, naquela área do Caxambi, nós estamos aí terminando as grandes redes de galeria de água pluviais,
e também enterrar toda a fiação elétrica e de telecomunicações, que dá muito trabalho. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo toda a parte civil, de construção civil, ou seja, construir as caixas, fazer os dutos, e as empresas, Light, Oi, NET, elas vêm depois fazendo o cabeamento, e no caso da Light, fazendo as câmeras, né, os transformadores, os volts subterrâneos. E com isso a gente faz uma limpeza da área em relação à poluição visual, né, desses fios. Temos nessa urbanização também a previsão das calçadas, né, das novas calçadas, e aí nós discutimos muito com os moradores em relação ao piso dessa calçada, né, o melhor piso que eles gostariam que fosse ter em relação ao projeto. Os estacionamentos, a regular os estacionamentos no canteiro central e também mexer na urbanização. E com isso, essa ciclovia, na verdade, inicialmente ela ficaria prejudicada, porque também seria uma ciclovia que não levaria nada a lugar nenhum, porque ela é muito pontual. Então, o que a gente colocou no projeto você, na verdade, tem a possibilidade de ampliar esse projeto quando tiver uma futura ciclovia ligando toda a avenida suburbana, que é um projeto da Secretaria de Meio Ambiente. Eles têm esse projeto de fazer a interligação de toda a ciclovia nessa região, entendeu? Mas o canteiro central ele vai ter espaço suficiente para você fazer essa futura ciclovia para a Secretaria de Meio Ambiente. E aí é uma ciclovia, sim, que poderá trazer uma ligação entre metrô e linha férrea, né, entre diversos bairros também da região. E eu acredito, eu não sou a melhor pessoa para dizer, porque a política de cicloviária não está dentro da minha secretaria, eu imagino que tenha várias ciclovias alimentadoras também para chegar nesse tronco aí principal, entendeu? Principalmente nas regiões aí próximo aos grandes shopping centers e às grandes as linhas de metrô e trem. Em relação à SEDAI Rio Águas, como eu falei, tentei explicar um pouco, a Rio Águas ela é o regulador dessa concessão. E ela ali, como regulador dessa concessão, ela tem a obrigação de fazer as notificações, tanto para a SEDAI quanto para a Foz Água 5, quando o usuário ele de alguma forma prejudicado. Porque, antes de mais nada, a gente não está falando de imposto, nem de taxa. A gente está falando, na verdade, de cobrança de tarifa por um serviço prestado. Então, caso o serviço não seja prestado, não tem que cobrar, né? Já começa por aí, a Rio Águas ela faz essa relação com o usuário, quer dizer, essa relação de regulação do sistema, e ela orienta muito aí as concessionárias, duas concessionárias, em relação ao atendimento ao usuário. Eu dei esse exemplo claro, na verdade, era para ficar bem assim, de forma clara, o que é a obrigação de cada concessionária. A SEDAI é uma concessionária pública, mas é uma concessionária de água. Então, a gente, na verdade, tem uma ação grande com a SEDAI, a própria Foz Água 5 também tem, de relação num caso específico como esse. E tem diversos outros casos também que, eu aqui na minha humilde explanação, eu não conseguiria dizer todas para o senhor, porque esse dia a dia é bem grande. Entendeu? Não, perfeito. Eu entendi que, é claro que é sempre a tentativa de cooperar, no sentido de que as coisas se resolvam, mas objetivamente, nos casos em que essa cooperação não se dá naturalmente, tem sido feito o processo de notificação, a SEDAI tem sido, vamos dizer, instada a cumprir a sua obrigação nos casos que são de responsabilidade dela. Eu digo isso porque é objetivo, aqui, enfim, não é, o objeto dessa audiência não é a SEDAI, mas é notório, né, na cidade do Rio de Janeiro, os problemas que nós temos com o abastecimento de água em especial. Então, apenas compreendi, estou satisfeito. Não, sem dúvida, quando é identificado, né, e a gente tem ali o acompanhamento também através da Rio Águas de toda a relação comercial, né, seja ela econômica ou em relação ao atendimento a cliente, quando a gente identifica realmente o problema, a gente age. É óbvio que o caso que eu explicitei aqui dessa senhora, de forma nenhuma eu gostaria de estar entrando interceptando o pedido dela e tentando resolver. Isso tem que acontecer naturalmente. A concessão é feita para isso. Não é para nenhum secretário, nenhum presidente ficar ligando para ninguém e pedindo para que faça isso. Isso tem que acontecer claramente de forma natural. E aí, nesse caso, por isso que tem que ter uma agência reguladora, que no caso é a Rio Águas, agindo em cima da SEDAI e agindo em cima também da nossa Foz Água 5, né? Agindo em cima dos dois em relação às suas obrigações, porque
as pessoas ali estão sendo tarifadas, né? E mais uma vez eu digo, tarifas é por prestação de serviço. Se não tiver prestação de serviço, não se paga. Em relação a percentual da cidade, vereador, da cobertura de esgoto, hoje isso gira da ordem de 90% de coleta de esgoto na cidade do Rio de Janeiro. Né? Em tratamento é menos de 50%. Basicamente, a gente tem que ter um avanço muito grande de tratamento na Zona Oeste e coleta também, né? Por isso que a gente está fazendo essas redes coletoras aí junto com a Foz Águas também na região, como o João falou, de Bangu, Realengo, e através da Rio Águas, daqueles contratos ainda antigos, na área de Santa Cruz e Guaratiba, que são as áreas que cresceram mais na cidade. E a gente tem essa cobertura de esgoto aí bem ampla na Zona Norte, e na Zona Sul e Centro. Tratamento aí é uma outra história, né? A gente ainda tem muito problema de tratamento. Temos aí, apesar do PDBG ter feito várias obras de estações de tratamento de esgoto, a gente sabe ainda que tem muitas linhas interceptoras para serem construídas, linhas de recalque, para que essas estações realmente recebam esgoto e possam tratar, principalmente na área da Zona Norte, da cidade do Rio de Janeiro, no subúrbio, que a gente já tem muito esgoto dentro dos nossos rios, né? Bem, não havendo mais inscritos para fazer uso da palavra, eu agradeço, agradecendo especificamente ao secretário Alexandre Pinto, eu estendo esse agradecimento a todos os representantes da Secretaria de Obras e demais representantes da Prefeitura. Agradeço também a presença e o suporte em todos esses momentos dos funcionários da casa, em especial da minha amiga Keliette, que uma sequência sempre grande de audiências públicas, e determino o fim da audiência pública, agradecendo a todos. Muito obrigado. Presidente, desculpe, essa é a última, de fato, a gente encerra a última audiência das diretrizes orçamentárias para 2015. Eu queria apenas, para fins de registro, além de subscrever o agradecimento a toda a equipe técnica da comissão, da nossa comissão e dos funcionários da casa, como o senhor fez, queria também aqui dirigir um agradecimento especial ao querido companheiro Amauri e a Diane, que nos acompanharam aqui em todas as audiências, fazendo aqui um belo trabalho de assessoria. Muito obrigado, e a toda a equipe do nosso gabinete.